Olá a todos, todas e todos. Meu nome é Rodolfo Kifuri, eu sou formado em comunicação social e tenho, dentre algumas atuações, também como crítico teatral. E aqui é com imenso prazer que damos início aos encontros virtuais de ideias, promovido pelo Pajubá Festival, realizado pela Companhia Irivir de São José do Rio Preto, com recursos da Lei Aldir Blanc São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A categoria Drama Queer pretende visibilizar a escrita de autores de obras literárias com temática LGBTQIA+. Hoje, nosso convidado é Apolo Faria, autor de Diário Negro. Olá, Olá, Apolo, tudo bem? Tudo bom? tudo bem? Prazer em te conhecer. A gente está aqui nesse momento, né, de um encontro virtuais de ideias, né? A gente vai falar um pouquinho ali sobre a sua obra, né, Diário Negro. Acho que é bem bacana a gente entender esse contexto, entender a gênese, né, dessa escrita. Então, nosso bate-papo vai ser bem tranquilo, é uma troca. Então, a gente quer saber um pouquinho sobre você enquanto autor, né, as suas referências, as suas vivências, como essa escrita se manifestou para você, né? Quais obras te influenciaram, como foi esses contrastes, essas contrações da vida te trazendo até a escrita. Lembrando que aqui, né, a gente vai ter um público que é bem interessado na obra e um outro público também interessado na escrita. Então, para a gente trabalhar tanto esse fomento, né, à leitura quanto à escrita. Certo. Ah, legal. Eu primeiro já quero agradecer a participação para um festival com um perfil tão legal, né? Eu estava conversando já antes da gente começar sobre isso e falando que acontecem vários festivais. Hoje em dia tem acontecido alguns festivais online, mas com esse perfil, que é um perfil tão relevante, tão necessário, a gente ainda vê muito pouco, né? Então, eu fiquei muito feliz quando eu vi que estava aberto inscrições para esse festival, com esse perfil de trabalho, e corri para me inscrever, porque é mais do que necessário isso. E quanto ao trabalho, vamos começar com várias perguntas. Eu vou começar. Qual delas eu começo? Pela referência, vai. Começar pelas referências. É, Nossa, é tão difícil falar, porque assim, antes de eu ser autor, eu sou ator profissional. Então, eu sou ator profissional, eu tenho as minhas montagens, também produzo, porque eu também dirijo, e a gente vai fazendo assim aqui, né, no Brasil. A gente vai produzindo, vai dirigindo, vai escrevendo e vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E vai se aprimorando. Então, na minha formação de ator, eu fiz uma escola muito boa, ainda bem, fiz alguns cursos muito legais, e esses cursos sempre levavam a uma profundidade do conhecimento da história do teatro e dos seus autores. Então, é claro que a gente acaba pesquisando diversos textos e tendo influência de muitos autores. É difícil eu dizer qual autor em específico. Eu acredito que os autores mais contemporâneos têm mais a ver com a linguagem que eu falo e justamente com a temática que eu falo, né? A gente acaba se identificando mais com os autores mais contemporâneos. Desses autores que não é tão contemporâneo assim, já me falaram que a maneira que eu escrevo ela é um pouco parecida, tem algumas informações do perfil do Nelson Rodrigues, mas são algumas informações. Mas eu acho que quem escreve é mais difícil de identificar essas coisas, sabe? Eu acho que para quem é crítico, para quem faz a análise da nossa obra, é mais fácil de descobrir do que a gente. Ainda mais porque eu passei por um curso, eu passei pelo CPT do Antunes, que lá a gente produzia a nossa dramaturgia justamente com a intenção de ser uma dramaturgia sem muita referência, com uma personalidade muito marcante e muito própria. Então é muito difícil para mim eu falar quais são as referências que eu sigo e tal, que me influenciam mais, sendo que justamente o meu caminho foi o contrário, foi de tentar tirar essas referências e ser mais original possível. Muito bom. Existe uma, né, para quem lê, traz uma impressão, né, de referências, né, e para quem escreve, né, eu acho que as referências, acho que elas ficam mais no campo, né, da bagagem, daquilo tudo que foi visto, né,
Não, mas eu acho muito rico você apontar nessa questão do CPT, que você passou pelo Antunes. Acho que é uma outra forma de diálogo de grupo e de técnica, né? Acho que envolve ali uma Uhum. outra camada. Então, estou pegando esse gancho entre estar ator e estar escritor ou ser escritor, como que se deu essa mudança ou esse diálogo em paralelo? Nossa, olha, eu acho que foi pela necessidade e pela inspiração. Eu sempre tive vontade de escrever, mas eu nunca me achei preparado para isso. Então, eu iniciei com o meu trabalho de ator, depois o de produtor, porque também vem aí a necessidade de você começa a idealizar, né? Eu, pelo menos, eu sempre fui um artista muito idealizador. Então, eu fazia os meus trabalhos como ator, mas eu estava ali já observando como as pessoas produziam, como as pessoas desenvolviam as ideias delas, principalmente. Eu já tinha as minhas ideias, eu não sabia como colocar para fora. Então, quando eu comecei a descobrir o caminho de produzir, que aí veio a segunda etapa, né? Eu comecei a produzir os meus projetos e, por último, veio a escrita. Porque você tem ideias e aí inicialmente você busca textos que vão em direção a essas suas ideias para você colocar no mercado, para você levantar e dizer mais ou menos o que você está querendo dizer para o público que você atinge. Mas aí para mim chegou uma hora que já não era mais suficiente. Também porque os temas que me interessam são temas que não são muito abordados, né? Porque se você for falar sobre sexualidade, se você for falar sobre homossexualidade, se você for falar sobre negritude, se você for falar sobre preconceito, é muito difícil você encontrar, né? Acho que é até mais fácil você encontrar textos que falem sobre preconceito, sobre racismo, sobre negritude. Você vai ter que vasculhar muito, né? Vasculhar muito. Hoje em dia está mais fácil porque, como a gente está falando muito sobre isso, começaram a aparecer os caminhos para você encontrar esse tipo de texto. Mas eu, por exemplo, estava fazendo um projeto que era de encenação de textos de autores negros. Nossa, foi muito difícil para eu conseguir encontrar os autores, principalmente os antigos. Os contemporâneos foi mais fácil porque a gente está abordando muito assunto. Mas os antigos, muito difícil de encontrar. Eu tive que fazer um trabalho isso, né? Porque eram apagados, é claro, é óbvio. Agora, a questão da textos de perfil homossexual, que fala sobre homossexualidade, por exemplo, nossa, aí é muito mais difícil. Então, quando eu queria falar sobre isso, eu acabei, e as ideias estavam todas aqui, eu falei, não, eu preciso colocar isso para fora, eu preciso começar eu mesmo a escrever. Comecei a escrever. Eu já tinha escrito 2 textos infantis, tinha colocado no mercado, tinha produzido e tal, mas eu não estava lá muito, muito satisfeito, sabe? E aí eu me senti preparado para fazer. Esse texto que eu mandei para vocês, na verdade, é o meu primeiro texto adulto, né? Primeiro texto que eu fiz e que eu senti que, é isso aí. Essa é a linha que eu quero seguir, é sobre isso que eu quero falar, e a forma, né, estética que eu quero colocar nos meus textos. Então, o meu processo de escrita foi assim, eu acredito que o CPT me ajudou muito, porque eu fiz o CPT há muito tempo atrás, né? Não sou mais um jovenzinho. Então, faz uns 20 anos que eu fiz o CPT. Lá foi o primeiro passo, porque como lá forçava a gente a desenvolver a dramaturgia, a gente fazia cenas que a gente que escrever, corrigir, melhorar e tal, foi quando eu tive coragem de verdade, porque é um processo que não é um processo muito fácil você escrever, né? Então, aqui eu comecei a aprender esse caminho. E aí eu acabei desaguando nesse primeiro texto, que eu consegui descobrir qual é a linha, e agora foi embora, né? Agora eu já estou com outras ideias na cabeça e já estou colocando no papel já. Muito bom. Eu acho que existe realmente essa convergência, né, de temas que hoje, né, a gente consegue ter um acesso de uma forma melhor, mas realmente você ter um recorte da negritude, um recorte LGBTQIA+, no caso aqui, homossexual, e toda a violência que há por trás disso, acho que são camadas realmente de uma escrita onde a gente converge, né, nesse seu texto, né, Diário Negro. E aí, começando a falar nele, eu queria que você fizesse um recorte. Quando que foi essa escrita? Quando que se deu esse labor de Diário Negro?
e como que se deu toda essa atração, toda essa potência que está no texto, qual foi a força motriz disso enquanto gênese literária? Foi o factual, o jornal, foi as experiências próprias, você passou por um processo colaborativo, você conversou com pessoas, né, com um recorte aí da comunidade, como que se deu essa gênese literária? Eu comecei a escrever esse texto, eu comecei e terminei durante a pandemia. Depois começou a pandemia e todas as nossas todos os nossos tormentos psicológicos durante a pandemia, esse momento da gente ficar, ainda mais no início, que era aquele momento de você realmente ficar em casa, que você não podia sair de jeito nenhum, eu ainda evito de sair, eu ainda estou bem, bem trancado em casa. Mas aquele momento acho que foi o momento mais dramático para a gente, e que ao mesmo tempo foi o momento que fez eu colocar para fora tudo que estava aqui dentro e que eu ainda não tinha a certeza de como colocar para fora. Foi um momento, foi a oportunidade, porque você está trancado em quatro paredes e você não tem muitas opções, você acaba fazendo tudo ao mesmo tempo para você ocupar o seu tempo. E eu falei, bom, agora é a hora de eu escrever. E foi aí quando eu resolvi começar a escrever esse texto. Foi muito. Deixa eu ver o termo que eu posso usar. Foi um vômito. Eu acho que esse é o melhor termo para se usar. Foi um vômito escrever esse texto. Porque é um texto que eu acho que para a contemporaneidade é importantíssimo falar sobre os assuntos que são ditos ali. Foi baseado em experiências pessoais e também em tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo que eu sempre vi ao nosso redor, ao meu redor, né? Porque quando você frequenta um ambiente, quando você frequenta um meio, que é o meio LGBT, existe como também em qualquer outro meio, na verdade, existe um padrão de comportamento, né, que ele se repete, né, e que a gente observa, que a gente analisa, e eu como autor, então, eu como artista, mais como artista até do que como autor, eu ia assimilando tudo aquilo, e também como cidadão LGBT, eu fui assimilando tudo aquilo e até que eu descobri o momento de escrever, que foi durante a pandemia, e a forma, principalmente. O que eu queria dizer, porque é muita coisa para se dizer, né? É muita coisa para se dizer o que acontece nesse universo e que não é dita. Muita coisa que não é dita. Muita coisa que é escondida. Porque às vezes a gente se apega a alguns assuntos que são meio clichês, né? Que transformam até a gente numa parte da sociedade bem estigmatizada, bem clichê mesmo, né? E aí eu queria falar fora isso. Eu queria falar o que não se diz. Então foi aí que eu comecei a escrever e comecei a colocar tudo isso para fora, observando as coisas que aconteciam comigo e que acontecem comigo até hoje, é claro, e das pessoas à minha volta, e do ambiente também ao meu redor. E dá para ver, assim, né? O texto ele tem toda uma construção, né? Já começando ali por uma primeira etapa, que eu acho muito bacana de colocar, que você traz toda a problemática, toda aquela instância, né, de uma sociedade que nos obriga a ser de uma forma, que nos condiciona a outra, que nos renega, que nos invisibiliza. Então, eu acho que na tua escrita, ela demanda todo um cuidado, de um aporte de um todo, né? Então, assim, tem várias nuances e várias coisas que não são ditas, né? Eu acho que você cria uma situação que permite, no diálogo, trazer tudo aquilo que, às vezes, não é trazido por outras formas, né? Então, eu acho que trazer ao debate, né, a isso, trazer de uma forma concreta a cena, todas as questões, né, não só no recorte racial, étnico, mas também na questão, né, do homossexual, dos corpos afeminados, dos corpos femininos, como isso se dá. Acho que essa busca na escrita, ela traz também uma outra camada, né, que acho que a gente é um infinito, dentro de cada letra há um infinito, né, de possibilidades, e isso eu vejo no seu texto essa potência, né, enquanto domínio ou enquanto tentar trazer também um discurso, não só o que é mais superficial ou mais
recorrido ou mais clichê, como você pontuou. Na sua descrição do personagem, eu acho que tem alguns pontos que eu acho que sintetizam algumas noções, né? Um homem que se formou em contabilidade, sem sucesso na área, numa boate decadente, numa kitnet, livros de discos antigos. Acho que a gente tem um panorama de um recorte daquela exigência de uma formação acadêmica, de uma ausência de oportunidade, do próprio esfacelamento de uma questão, né, da noite ou de onde esses corpos vão trabalhar. A kitnet, a gente tem um recorte ali social, um recorte econômico, e os livros de discos antigos acho que traz uma predileção de um intelecto ainda nostálgico. Acho que isso nos dá um panorama de como essa escrita vai funcionar, né? Acho que enquanto texto, isso traz um ambiente, uma ambientação, né, que te permite uma pluralidade de fala e um recorte que a gente leva para uma situação mais psicológica, que mais ao final a gente vai falar um pouquinho disso, que eu acho que o seu texto ele perpassa uma questão, né, o que nos fazem e o que isso nos causa. Acho que as consequências, elas traz uma força de uma saúde mental em xeque, né, em confronto com todos os sofrimentos que se passam. Então, eu gostaria que você só comentasse sobre essa descrição. São 6 linhas, mas que dá para a gente fazer inferências quase que num todo de possibilidades. Como que se deu esse personagem, o ele, onde esse ele se instaurou? Eu acho que essa definição do personagem, essa descrição do personagem, ela realmente resume o que a sociedade faz com o ser humano LGBT, né? Ele joga para o canto, ele joga para a marginalidade, ele joga sempre para uma condição que é uma condição inferior às demais. Então é aquela pessoa que ela não tem ela tem uma formação, mas é uma formação que ela não consegue trabalhar nessa formação. É uma pessoa que ela trabalha como drag queen, mas o meio que ela trabalha já é um meio marginalizado e que está sempre, não é de segunda a sexta, é um trabalho de sábado, domingo, lá depois da meia-noite, aquele cantinho que resta para você fazer. É tudo muito à margem, é tudo muito o restante, é tudo muito o que dá para fazer. Olha, o seu lugar é esse. Né? Então, eu acho que a descrição ela já coloca o personagem numa realidade que é a da marginalidade e é o que resta para você. É como se o mundo dissesse assim para esse personagem: olha, o seu lugar é esse aqui, é isso aí que tem para você se virar. E aí, como você vai se virar diante dessa realidade? Eu acho que esse ponto de partida, que não é um ponto de partida, na verdade é um ponto no meio do caminho, né, onde o personagem ele se encontra nesse momento, mas o que levou ele a chegar a esse lugar é realmente o que desencadeia todo o comportamento dele e o que desencadeia todas as atitudes que ocorrem durante o texto. Durante o texto e antes, né, e toda a história do personagem. Então, eu quis resumir nessa descrição não só esse personagem, mas a realidade desse universo, né? Que a gente se encontra, que a gente está sempre tentando estar num nível superior, a gente está sempre tentando superar os lugares que nos colocam na sociedade, mas parece que ao mesmo tempo ela está falando para você que seu lugar é ali no canto. O seu lugar é ali na marginalidade, mesmo que você lute muito contra. O seu lugar é ali, ó, só te resta isso. Então, eu achei importante colocar esse perfil, porque eu não sei se tem como colocar um outro perfil, na verdade, sabe? Um personagem como esse, que faz parte da comunidade LGBTQIA+. Eu não sei se tem como colocar de uma outra forma. Pode colocar que ele é bem sucedido financeiramente, socialmente, ok. Mas vai dar aonde isso? De alguma forma, algum desses pontos que é colocado nessa descrição, algum deles sempre vai bater com um personagem que faz parte da sociedade dessa forma. Infelizmente. E aí esse ponto, ele vai acarretar psicologicamente na gente, porque é inevitável, né? Tudo que a gente passa a vida inteira desde criança,
não ter um resultado nos dias atuais, quando você é adulto, já um homem maduro, ou nem tanto, não tem como isso não refletir, né? Então, eu quis resumir um tipo de personagem que reflita toda essa parcela da sociedade. E sim, eu acho que existe essa força da marginalidade, né, que ela desloca o olhar. Eu acho que é o olhar da margem para o centro, onde o resultado dessa marginalização é quase que algo sistêmico, é quase que algo cultural que realmente joga para a margem e ainda obriga, né, como se houvesse procedimentos a serem seguidos, né, a obrigatoriedade de uma formação, a obrigatoriedade de ser bem-sucedido, acho que entra também um outro caráter ali. Só uma dúvida que eu fiquei, esse texto, então, por hora, ele só é textual, ele ainda não foi encenado nem virtualmente, nem de outra forma. Não, não foi encenado ainda. Eu tô louco pra encenar, né? Tô louco pra encenar, mas não foi encenado ainda. E aí, assim, a gente entra numa cena 1, claro que a gente não vai fazer uma decupagem total, o texto a gente vai pontos, mas eu só vou tocar em alguns traços. Também Eu porque vi tem que muitas você surpresas, né? tem, eu vi que você fez algumas referências, né, na cena 1, a Blade Runner, né? Gostaria que depois que você comentasse se isso é uma influência de uma forma geral, né? A gente tem também autores, né, que além de uma questão literária, além de uma questão teatral, né, o cinematográfico também entra com força, né? E a gente vai ver, né? Faço uma pré-análise que o seu texto ele tem uma estética, é muito marcante a estética. Eu acho que são quase que fotografias, quase que recortes, se a gente olhar no todo, existe um recorte, existe uma situação entre a luz e o escuro, o claro e o escuro, e eu vejo também o silêncio como uma força de narração, né? Existem vários silêncios. Então, eu acho que quando é necessário, né, quando a gente não há mais palavras ou gritos para se colocar, eu acho que o silêncio ele também se torna um instrumento de narrativa, né? Então, eu gostaria que você fizesse só esse comentário também sobre a influência cinematográfica, e a gente também vai ver uma influência musical, né? Existe ali um recorte, né, de Cazuza, trazendo Uhum. também essa questão, já trazendo essa característica que eu pontuei, né, se você concorda ou não, mas eu sinto uma questão estética, num contraponto de claro e escuro e uma valorização do silêncio enquanto narrativa. Concordo plenamente com você, e é muito legal você me falar essas coisas, porque é muito legal uma análise de fora, né? Porque a gente que escreve, a gente tá tão jogado dentro daquilo, né? Tá tão imbuído de realizar um texto que seja, que consiga transmitir todas as mensagens que a gente quer transmitir, e que tem certos detalhes que a gente que são racionais, e tem outros detalhes que não são racionais e que você só percebe quando realmente a pessoa fala, que você já sabia que ia seguir esse caminho, mas você percebe mesmo quando a pessoa fala, você fala, ó, oh, não é que consegui. Eu acho que você tem total razão em tudo que você falou. Eu sou um artista muito visual, eu sou muito visual. Eu, desde criança, eu desenho. Então, agora eu estou tentando fazer curso de ilustração até, para aprimorar isso. Então, toda forma, desde o meu trabalho de ator, a minha forma de construção, ela é sempre muito visual. Cinema, eu acho que é tão difícil alguém que se joga na arte não ser influenciado por cinema, ainda mais um artista que é um artista visual, sabe? Eu amo cinema, assisto de tudo, absolutamente tudo, e visualmente, eu acho que eu acredito que eu acabei transferindo isso para a obra, com todos esses recortes que você falou, que realmente são repartições entre claro e escuro, e também são flashes, que são flashes meio fotográficos, mas também flashes cinematográficos, se você for prestar atenção. São cenas de cinema, né? É como se fossem quadros. Quem lê é muito próximo ao roteiro, a forma que termina e que começa a próxima cena, né? Tem uns blackouts que é muito corte. Se você for transferir isso para o cinema, talvez fique até mais fácil do que de encenar no palco, né?
visualmente eu sou muito, muito, muito influenciado. Então, eu acredito que tenha toda essa característica, a obra, e aí vem a história do personagem de Blade Runner. Eu coloquei essa referência porque eu acredito que esse personagem do texto, por ele ser tão contemporâneo, ele tem visualmente, essa característica de ser um pé na modernidade, né? Na vanguarda, na verdade, um pé na vanguarda e um pé no contemporâneo, porque o Blade Runner, digamos que o futuro do Blade Runner seria hoje em dia, seria o nosso contemporâneo, né? Tirando todo o avanço tecnológico que não existe ainda, aquela dor, aquele sentimento e aquele visual de um punk moderno tem muito a ver com esse personagem do texto. Ele é ele é um punk, a forma que ele pensa, né? E ele é um personagem que está à frente do seu tempo, porque tudo que ele pensa, ele realmente coloca para fora. Acho que a diferença desse personagem para personagens do mundo LGBT, que são escritos normalmente, que você encontra na maioria dos textos, é que ele é um personagem que ele sofre diversos problemas que qualquer outro personagem sofre, porém, a maneira que ele lida com isso, eu acho que é muito de vanguarda. A maneira que ele resolve essa problemática, esse acúmulo psicológico dele, por tudo que ele passou, é muito de vanguarda. Porque ele não se culpa, né? Ele resolve da maneira que ele tem que resolver, que ele acha que é a melhor, e que eu adoro, e ele não se culpa por isso. Então, quando eu fiz essa referência, eu acho que tinha muito a ver com isso, sabe? De uma maneira bem punk, hardcore de lidar com a realidade. Sim, e aí eu vejo assim muito, realmente é claro essa questão visual, né? Dá para a gente ler em alguns trechos assim a descrição, né, da cena, do cenário, e imaginando a concretude da cena, realmente são fotografias, assim, é a imagem que se traz. Acho que a criação dá para intuir que foi vista por quadros mesmo, assim, a montagem como que se deu. E aí a gente E quando avança. você falou. Ai, perdão. Eu queria só fazer um adendo que quando você falou uma coisa que eu não abordei, que é que você falou do silêncio. Esse silêncio, eu procuro colocar esse silêncio no meu texto, e eu acho que aí também vem a questão da imagem, que a imagem ela fala mais do que o texto às vezes, porque ela leva para a superfície aquilo que não é dito, né? Isso eu tento colocar muito no meu texto. Existem os momentos de grito, existem os momentos que você coloca para fora, mas a maioria do tempo, de tudo que ocorre na cena, ela é dita o que está lá no profundo, na verdade, né? É o personagem dizendo uma coisa, é o personagem se comportando de um jeito, mas ele está querendo dizer outras coisas que vão ser reveladas depois. Então, a imagem, é o que você vê, é o que está exposto, é o que está na sua cara, que não é bem aquilo, na verdade, que você precisa prestar um pouco mais de atenção. Eu acho que é legal, porque é um paralelo de como as pessoas lidam com preconceito, né? Que é sempre analisar pela superfície, e na verdade você acaba levando uma rasteira pelo que não está na superfície, mas sim pelo que está lá embaixo. Sim, eu acho que o silêncio também, assim, tentando buscar a concretude da cena, é aquele silêncio para o personagem, é o silêncio para a imagem do todo trazer, né, vir à tona, e é o silêncio para a plateia, né, para quem se está fazendo essa peça, aquele silêncio onde que ele vai aprofundar, né, assim, a gente mergulha realmente naquilo, e é o que você disse, né, chega no fundo e às vezes, né, a mensagem ou o subtexto ali, ele pode ser contrário ao que a gente tem de concreto, né? Eu acho isso muito bacana. E aí, assim, o texto dá uma avançada, a gente chega em alguns pontos. Queria trazer um recorte aqui de uma fala, tá assim, eu sou artista, a gente não ganha nada nessa vida. Aqui, eu acho que cabe várias reflexões,
mas eu acho um dos pontos que me vem assim. O texto é quase um monólogo em si, né? Tem uma voz em off, mas aqui eu acho que para ele só fazer uma parte da nossa narrativa literária, do seu texto, essa questão de teatro de grupo e um teatro, né, de monólogo, uma situação que eu acho que a gente tem na nossa realidade hoje em dia. A gente teve uma época de teatros de grupo e a gente vê hoje uma produção, né, de monólogos um pouco mais acentuada. Acho que como que você se coloca, ou como que você vê, né, as possibilidades de conseguir produzir, de produção e da própria fruição enquanto teatro. É muito legal você tocar nesse assunto, porque eu acho muito importante esse assunto ser abordado. Eu acho que a gente, como eu não sou um jovenzinho, como eu disse, eu passei por uma fase que era do teatro das companhias profissionais, né? Das grandes companhias. Então, naquela época, eu comecei fazendo teatro profissionalmente numa grande companhia. Nós que somos atores, nós tínhamos vários problemas, que era, por exemplo, a gente ganhava muito pouco, as produções eram imensas, né? As companhias eram companhias ricas, mas a gente ganhava muito pouco da porcentagem da bilheteria, que era sempre 1, não sei quanto por cento, e a gente tinha pouca liberdade de criação, né? Era muito o teatro do diretor naquela época, e a gente se via muito como marionete, era quase uma marionete, era quase um sai daqui, vai para lá, vai pro foco, senão você é mandado embora. E eu acho que tudo isso levou a gente a ter essa criação do teatro de grupo, porque os artistas, os atores estavam muito insatisfeitos, queriam ter mais liberdade criativa, queriam criar suas próprias produções, queriam ganhar mais, blá, 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 blá. Mas eu acho que não deu tão certo assim. Eu acho realmente que não deu tão certo assim. Porque eu acho que a gente ainda tem um problema muito grave, que é de administração dentro do teatro de grupo. Eu acho que a parte que divide o que cada profissional tem que fazer, você encarar como empresa, sabe? Eu acho que a gente precisa, para a gente virar uma indústria cultural, indústria, eu não estou falando da gente fazer produtos que são massificados, não, eu estou falando de você, como artista, ter uma empresa que te representa e que você vai trabalhar com decência, e você é o ator, e aquele seu amiguinho que estudou para ser cenógrafo, ele vai fazer a cenografia, e o outro amiguinho que estudou para dançar, ele vai fazer a coreografia do espetáculo, e que no final cada um vai receber bem, e que vai ter o dinheiro do caixa, que você vai produzir um outro espetáculo ali na frente, que você não depende de lei de incentivo só. Então eu acho que essa parte é uma parte muito problemática que a gente tem hoje em dia do teatro de grupo, que eu acho que não funciona. Infelizmente não funciona. Eu acho que a gente ainda está muito dependente das leis de incentivo, que são uma obrigação do governo, sim. São uma obrigação do governo, sim. Só que são meia dúzia de leis de incentivo para um número de grupos de teatro e não vai dar conta nunca. Aí tem muita gente que fala, mas na Alemanha é assim. Tá, na Alemanha é assim. Mas vê lá quantas leis tem de incentivo e qual é o valor dessas leis. É muito diferente, a realidade é muito diferente. Então, eu acho que aí vem a necessidade de novo. Já faz tempo, na verdade, que eu tenho esse discurso que muita gente da classe artística não gosta. Fala, imagina, teatro de grupo é tudo, teatro de grupo é maravilhoso e tal. Mas eu acho que agora, mais do que a palavra, a ação, né, funciona. Então, eu acho que agora a necessidade bateu a porta. Porque as pessoas viram, as companhias viram, que você gasta muito para levantar uma produção e que você ficar dependendo de uma lei de incentivo, não dá para você ficar o tempo inteiro produzindo. Porque tem companhias, por exemplo, que depende da lei, que é a lei para você levantar o espetáculo. Aí termina de levantar o espetáculo, você depende da outra lei, que é a lei de circulação. E aí termina, você vai para uma próxima lei, para montar um próximo espetáculo. Então para tudo, né? Se você não consegue a lei, você fica naquele ato. Então para tudo, né? Para a gente conseguir trabalhar e produzir de verdade, eu acho que a necessidade ela acabou batendo a porta e acabou aparecendo os espetáculos de forma de monólogo, porque é muito fácil é mais fácil de você produzir, é mais fácil de você escrever, é mais fácil de você se apresentar,
do dia a dia, a prática do dia a dia, de levantar o espetáculo mesmo, colocar no caminhão, eu tô falando, colocar no caminhão e levar para o interior, e levar para outra cidade distante, seja para um outro país, para fazer uma montagem, é tudo muito mais fácil, tudo muito mais prático, e eu acho que é a única forma que tem de fazer hoje em dia, ainda mais numa crise como essa, que a cultura não tem dinheiro, e que a arte não tem dinheiro. Gente, vamos resumir, vamos cortar. A gente não tem dinheiro de lei de incentivo também. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou produzir o que é mais barato. Uma pessoa no palco? Nossa, que maravilha. Os meus espetáculos antes tinham 3 pessoas no palco, máximo, porque já tinha essa questão na minha cabeça de, peraí, vou produzir de uma forma que eu consiga, não dependa de lei de incentivo, e que eu consiga produzir com qualidade, e que no final todo mundo receba bem, sabe? Então eu não vou colocar 15 pessoas no meu elenco. Não vai adiantar. Então eu fazia com 3. Hoje em dia, estou fazendo os meus monólogos. E eu acho que a maioria das pessoas estão fazendo os monólogos também por causa disso. Monólogo é uma linguagem que eu sempre quis abordar, sabe? É um estilo que eu sempre quis abordar. E porque eu sempre pensei muito uma forma de monólogo, assim, uma particularidade minha. Tem um texto que eu conheço, que eu comecei a fazer como ator antes de me profissionalizar, que é O Belo Indiferente, do Jean Cocteau, que é um monólogo que eu acho lindo, acho maravilhoso. Eu acho mais bonito do que A Voz Humana, que é mais conhecido. Mas ele é pouco montado, né? E eu comecei a fazer já, é um monólogo para uma mulher, mas eu fazia já isso quando eu era amador, e sempre fiquei com essa ideia na cabeça. Acho que eu preciso montar mais monólogos, acho que eu preciso fazer mais monólogos, mas eu procurava textos e eu não encontrava textos, né, que eu pudesse fazer que me interessava, a temática que me interessava. E agora eu falei, bom, então eu vou produzir, né? E agora eu fiz esse, e com certeza eu vou fazer mais monólogos. Eu quero escrever mais monólogos. Agora, por exemplo, não me interessa escrever com mais de um personagem. É bacana a gente trazer esse tema também para a fala, porque eu acho que é uma instância que carece de debate, né? Eu acho que é necessário, você tocou em pontos cruciais, né? A remuneração a esses artistas, a forma de circulação, eu acho que não é só a criação, a produção, né? Existe todo um critério de circulação e como isso vai se dar, e eu acho que é um tema, assim, a gente sempre tocar e refletir. Voltando à questão textual, né, a gente É, evolui a progressão dramática que tem no texto, a gente chega em alguns momentos onde a gente começa a ter as nuances mais psicológicas, umas questões, né, sobre a carência, sobre o afeto, sobre as esperanças, né, como isso vai se dando tanto na forma do discurso que a gente tem ali no texto, quanto com o paralelo nas formas de vida, né? E entra-se uma instauração de negociação, né? A gente tem ali um personagem em uma constante negociação com a voz em off, né? Que lá na frente a gente vai ter ali uma catarse, a gente vai ter uma apoteose, onde a gente entende ou a gente elocubra como se deu tudo isso, mas eu acho que existe uma dedicação ou um primor ali no texto, onde a gente consegue identificar também algumas dualidades, né, de a decadência, o acostumar-se a essa decadência, ao acostumar-se a uma situação, e a gente tem ali essa voz que vai confrontar e ali trazer uma camada inicial, porque a gente chega num ponto lá na cena 8 muito mais forte, muito mais crucial, de trazer a temática LGBTQIA+, que é onde a gente tem aqui a voz em off, né, falando, chega de cena, viado. Então, eu acho que ali a gente se depara com um primeiro momento onde traz toda uma questão, já trazendo, né, um diálogo para além da obra, que seria, né, o que esses corpos, o que essas pessoas sofrem e perpassam ali de uma questão de infância, de uma adolescência, como que se dá esse crescimento que você até apontou ali como um acúmulo psicológico, como que você coloca ou como que você visualiza isso no seu texto, nessa progressão, onde vai aumentando essa dose, né, de todo esse sofrimento que vem se instaurando aos poucos, e a gente consegue ainda fazer um paralelo, que você tem todo esse início da questão, né, LGBTQIA+, a questão, né, da fobia a essas siglas, e você também tem uma questão racial, onde esse personagem se depara amarrado, né,
e tem até uma frase, né, a escravidão já acabou faz tempo, até onde acabou, né? Queria que você fizesse um comentário nessa progressão, né, nessa instância onde a gente tem os paralelos dos sofrimentos raciais e étnicos e da LGBTQI-fobia. Esse personagem, parece que o momento que ele passa durante o texto é um momento como qualquer um tem na vida, né? Aquele momento de decisão, é um momento onde você coloca as cartas na mesa, é um momento onde a vida ela te empurrou para um lugar que aquele momento é um momento extremo, é um momento ápice. Então esse personagem, ele não é mais um garoto, né? Então ele já passou anos e anos da vida dele, uma série de sofrimentos da questão LGBTQI+, e também da questão racial, tudo acumulado o tempo inteiro, a cada segundo da vida dele. Então tudo na vida dele é um resultado de toda essa pressão, de todo o preconceito, e que ele soube levar como qualquer um sabe levar, qualquer um aprende a levar, né? Qualquer um de nós fazendo parte desse universo, a gente aprende a levar. A gente vai, é como se a gente fosse preso por uma rede e que a gente vai se adaptando a ela e vai descobrindo, tentando sair, mas não conseguindo muito, mas vai descobrindo como nadar em volta dessa rede, mesmo com essa rede que está ali tentando sufocar o tempo inteiro. Então ele passa por isso o tempo inteiro, como qualquer um de nós passamos, mas o momento do espetáculo é um momento do espetáculo como se ele como se tentando não revelar as coisas, né? Mas é como se uma força maior levasse ele a olhar no espelho, né? Até então ele vai levando sem encarar de frente a questão. É como se você fosse fazendo no automático. Aí a vida é assim, eu tenho que lidar com isso dessa forma, e é assim que eu vou levar, eu vou fazendo. Vou fazendo, não penso muito, eu vou fazendo. E é como nesse momento do espetáculo fosse um momento que a vida coloca ele de frente pro espelho e fala, então, né? Leva ele para uma situação que fala, então, agora não tem como, vamos lá. Como você vai resolver? Por que você é assim? É ele falando para ele mesmo, né? Por que você é assim? Por que você chegou a esse ponto? Por que a sua vida é assim? Olha no espelho e fala por quê, para você tentar resolver isso de uma vez por todas. Então, eu acho que tem como se esse texto ele tivesse 3 pontos, né? É um ponto onde ele começa ainda nadando nessa corrente. Aí tem o ponto que ele é jogado para frente do espelho. E tem o terceiro ponto, que é a forma que ele lida com isso. A forma que ele resolve isso. Que é a forma que eu gosto. Que é de que forma eu vou sair desse mar. Eu vou continuar nadando preso nessa rede, fazendo de conta que tá tudo bem, mas não tá tudo bem, eu sei, mas eu abafo, ou eu encaro isso e sofro e pago as consequências da forma mais cruel. E eu acho que ele resolve a forma mais cruel, que talvez não seja a forma mais cruel para ele, porque a forma mais cruel para ele já vem passando, olha. Então, para ele, aquilo pode ser cruel para o outro, né? Para ele é o mais prático, é até o mais prazeroso de se fazer, né? Então, eu acho que tem esses pontos que a gente chama de estações no texto, né? Acho que tem essas estações. Quando eu fui escrevendo o texto, a primeira coisa que eu faço quando eu escrevo o texto é isso. Eu desenho as estações por onde o personagem ele precisa passar para que todo o contexto seja entregue para o público, sabe? E é legal você falar sobre isso, porque justamente é a forma de demonstrar como evolui, né, o psicológico do personagem. E as questões. Como dizer sobre essas questões, né? O personagem ele tem a problemática LGBTQI+, e mais a problemática racial, de ser negro numa sociedade, e junta tudo, tipo, meu Deus do céu. É muito cruel, ainda mais porque quando você é um cidadão negro, que é um assunto que se fala pouco, e que eu achei importante dizer nesse texto, justamente porque se fala pouco. Você é um cidadão negro, LGBT, no universo LGBT, a crueldade é imensa,
porque apesar de ser um universo que sofre muito preconceito, é um universo muito castrador e é um universo muito racista. Então, eu acho importante falar sobre isso, porque ainda se fala pouco. Ainda em conversas no meio LGBTQI+, eu vejo, eu observo, às vezes já aconteceu comigo e eu já observei com outras pessoas, quando as pessoas entram com a questão racial dentro desse universo, é feito assim, ó. É um assunto que as pessoas colocam como se colocassem a mão na frente, tipo, ai, não vamos falar disso, não. Ai, que bobagem. Ai, não, 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 não. Então, como é que foi ontem? É sempre um assunto que pula, não é abordado, como se não existisse, mas a gente sabe que existe muito, e muito. Então, eu achava que precisava ser escrito, precisava ser dito, e que não é dito nem nos textos, né? Não é dito nem nas obras, poucas obras. A gente viu alguma coisa no cinema ultimamente, mas é muito pouco. Eu acho muito bacana você falar também dessa estrutura das estações, né? A gente vê realmente assim, uma corrente, aí a gente vê ali uma questão já de uma ressaca, pensando assim no mar, né? Que é ele contra ele mesmo. Depois a gente vê uma contracorrente, né? A solução, a forma como ele teve de reagir a tudo isso, né? Que eu acho que é muito mais reacional do que acional, né? As ações dele reações, são reações a todo esse acúmulo de sofrimento. Aí a gente tem ali O que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com essa bomba na minha mão, né? O que eu vou fazer? Vai Exato. explodir. O que eu vou fazer? E aí a gente tem assim, essa questão, né, do que se é. Acho que a forma como se existe, como se reexiste ou se resiste a isso tudo, né? E ali o texto vai, né? A gente tem ali alguns avanços. Eu acho que tem vários paralelos onde a gente vê naquela questão assim de estar nu, mas não só no sentido de estar sem roupa, mas no sentido de sim, né? Que é o que você trouxe da questão do espelho. E uma questão de uma constante negociação de liberdade. Eu acho isso bacana quando a gente joga um paralelo com a própria sociedade, que é uma constante negociação, né? É quase que uma sessão de ceder. Para a gente estar em alguns locais, a gente cede, a gente acaba, né, se adequando ao espaço para poder estar ali, né? E eu acho que a gente chega num ponto onde a gente tem essa questão, mesmo além da obra, da sociedade, a gente tem essa questão dos artigos definidos, eu acho que no texto também é trabalhado isso, né, de falar garota, garoto, ele, ela, né, eu acho que isso traz uma outra discussão, inclusive, e aí a gente tem essa questão do diário, que eu acho que acaba sendo um espaço ou um canal de vazão. Então, eu queria que você agora comentasse desse que acaba sendo um personagem, o diário, que vai dar toda uma situação, né, já indo para um ápice dramatúrgico das situações serem resolvidas e serem, né, quase que como um filme, né, quase um plot twist, que a gente tem ali todo se rebate, aquilo se realmente se torna uma contracorrente. Como que você dialoga nesse espaço agora, onde você tem um terceiro personagem, que é o diário, que tem uma função dramatúrgica muito importante nessa evocação de forças e nesse plot twist do texto, onde muda a frequência e a gente chega numa nova estação. É como se o diário ele viesse para externizar tudo aquilo que é colocado atrás das grades, né? Esse início do espetáculo, por exemplo, o início do texto, que aparece ele no camarim e ele de alguma forma tentando levar seu dia a dia naquele estado meio anestésico, né, em que ele se droga de várias formas antes de ir para o palco, é como se fosse um momento em que os personagens dos cidadãos LGBT, que mais negros que sofrem preconceito, vivem na sociedade. É que se fosse um momento em que você fica se anestesiando e vai andando conforme a corrente te leva, e quando ele passa para a próxima fase, que é essa fase
que ele está enclausurado e que começam questionamentos, é como se ele tivesse questionando, se falando também com esse diário, né? Essas palavras, o ato da pessoa escrever no diário e colocar para fora, que é a necessidade de falar com alguém, na verdade, tudo que você sente e de se entender, ela entra nessa segunda fase. Então esse diário, ele é um terceiro personagem mesmo, como você disse, e que é o personagem do outro, e do acesso ao outro, que esse personagem principal do espetáculo, ele não tem, né, essa voz, esse poder de fala, esse desabafo, que ele não tem para quem fazer isso. Então ele coloca nessa forma de diário, que também é uma metáfora, né? Esse diário negro também é um diário do dia a dia, dos acontecimentos da vida negra, né? Da problemática negra. Esse diário acho que é o canal que ele acha para se colocar para fora. Não só esse canal, né? Existe o outro canal também, que no final do texto acaba explicando, mas esse é o canal que ele, digamos que ele vai pingando, né? É a torneira que vai pingando, que vai pingando, que vai pingando, porque eu acho que ele não chega numa conclusão. Aquilo que a gente estava comentando, eu acho que ele, quando ele não analisa bem a situação, né? Porque é tudo muito dolorido, e ele vai fazendo. Então essa torneira vai pingando, e ele vai colocando no papel, a vida é assim, assim, hoje aconteceu isso e aquilo, é como se fosse uma somatória, né? São esses pingos que no final acabam transbordando e acaba chegando nesse final que realmente acho que é apoteótico. Acho que apoteótico é uma palavra que exprime bem, assim, porque tudo que ela significa, principalmente para o personagem, é realmente uma apoteose. E antes da gente falar um pouquinho da apoteose, claro, sem dar os spoilers, eu acho que existe alguns temas, já para além da obra, eu acho que tem uma questão da família, aquela parte, né, um pouco antes, né, desse ponto que a gente está no texto, as famílias tradicionais e respeitosas, acho que essa instância de colocar essa falácia do cidadão de bem, eu acho que chega um momento também que perpassa uma questão ali dos instintos, né, as pulsões, como isso se move nesse personagem, né, os efeitos dos raios também que você pontuou, né, que não é somente, né, o blackout, eu acho que, né, toda essa questão que realmente, né, a gente pode fazer algumas inferências, né, com as próprias sinapses, com os próprios choques, com as formas de tratamento lá atrás, quando havia, né, aquela questão de uma saúde mental que realmente eletrocutava para arrancar aquilo da cabeça como se fosse uma doença. Eu acho também uma outra camada que você pontou do diário negro, ser tanto diário enquanto meio, enquanto canal, quanto diário enquanto vida, né? Isso, diariamente é isso, né? Então, eu acho que você traz também uma camada de um cotidiano dessas vidas, e esse cotidiano incluindo de uma situação geracional, quando a gente tem a questão da boate, que eu acho que é um dos pontos ali que a gente tensiona de uma forma mais escancarada e de uma forma mais concreta, né? Quem nunca, né, que se dirigiu a uma boate desse tipo e teve essa constatação, né, que o personagem traz, né? Então eu acho, né, que isso é muito importante de se colocar nesse apanhado como um todo. Então, antes da gente chegar na apoteose, existe toda uma bagagem, toda uma carcaça, né, de sofrimento e de instâncias que se problematizam a chegar em reações extremas, que eu gostaria também que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você contempla realmente essas estações da vida negra, étnica e LGBTQIA+. Porque eu acho que é assim que o preconceito vai destruindo as pessoas, sabe? Eu acho que o espetáculo ele diz muito sobre isso, sobre a forma que o preconceito vai destruindo, vai minando a personalidade das pessoas. Então, essa torneira que pinga, esses acontecimentos que o personagem ele vai contando da vida dele, e que a gente,
que vai lendo e que vai assistindo o espetáculo, a gente vai se identificando com isso, são os momentos da vida que essas pessoas passam, né? De quem faz parte da sociedade LGBTQI, mas de quem é negro. É o preconceito que você sofre no dia a dia e que você vai engolindo desde o bullying infantil, né? Porque o bullying é um exemplo maior disso, o bullying nas escolas. De que a criança ela não fala, porque quem sofre bullying não fala, e ela sofre diariamente e ela engole isso vai se transformando numa bomba dentro dela. E parece que isso se repete, parece que para quem é criança e cai nesse mundo, parece que isso é um aperitivo do que você está prestes a enfrentar. É cruel falar isso, mas é uma verdade. Porque você vai, no restante da vida, passar diversas vezes por essa situação. E dificilmente a pessoa que sofre preconceito, hoje em dia, ainda bem que a gente está nessa fase incrível de colocar para fora, das pessoas falarem sobre, de abordar o assunto, de tentar resolver, achar soluções, né, para os preconceitos sociais. Mas até então mesmo, desde que a gente é gente, as pessoas que sofrem o preconceito, elas não falam sobre isso, né, gente? Porque é uma dor tão grande que você acaba acumulando, e também se você for falar o tempo inteiro de cada sofrimento que você sofre, você acaba virando o chato que alguns preconceituosos dizem hoje em dia, né? Ai, você tá com muito mimimi. Ai, amigo, você não sabe o que é mimimi. Você realmente não sabe o que é esse sofrimento do dia a dia. Você não sabe o que é ser vítima a cada dia. Então, esse personagem, eu acho que o texto, o desenvolver desse texto, ele contar os acontecimentos, é justamente ele colocar para fora tudo isso que ele não pôde colocar para fora durante o tempo inteiro e que as pessoas não podem colocar para fora. Então, eu acredito que o texto ele é nada mais do que uma tradução do sofrimento que as pessoas que sofrem preconceito diariamente têm. E sempre a problemática que essas pessoas tiveram de como eu vou resolver isso na minha vida. Como eu vou resolver isso na minha vida, sendo que as pessoas não me escutam? Como eu vou resolver isso na minha vida, sendo que as pessoas não me veem? É como se fosse o andar da vida, o texto. O andar da vida de uma pessoa que sofre preconceitos e como resolver essa questão no final de tudo. Sim, e aí tem um outro tema não menos importante, acho que todas as temáticas são, mas chega um ponto, né, do produto consumível, da mercantilização dos corpos e da erotização esperada e problematizada dos corpos negros, né? Então, esse reducionismo dos corpos, né, em cima de um falocentrismo, em cima de uma situação que se espera, que você também pontua isso no seu texto, e que é uma problemática quando a gente tem, né, a bicha preta, quando a gente tem, né, esse homossexual, negro e todas as cobranças que incidem em cima desse racismo estrutural, né, enraizado, machista, que perpassa aí a sociedade. Queria que você tocasse um pouquinho nesse ponto. É um outro ponto que não se fala, né? É um outro ponto que não se fala mais até, mas ainda muito pouco. Ainda muito pouco. Ainda existe muito essa atitude de não, ai, deixa pra lá, é bobagem, ai, gente, não, nada a ver, ai, sexualizado, todo mundo é no meio gay, ai, todo homem negro é. Eu já escutei coisa assim, mas o cara tá no aplicativo e de relacionamento e ele não quer ser sexualizado. Não, gente, não, pera. Tudo não é essa a questão, né? Não é essa a questão. No aplicativo todo mundo quer ser mesmo, né? Mas no dia a dia, o tempo inteiro, né? Não. No dia a dia, o tempo inteiro, não. E principalmente quando você tem uma intenção de realmente ter um relacionamento, né? E tal. Você não quer sempre ser o que acontece, que é do homem negro, ele ser identificado e ele ser desenhado como um objeto sexual, né? Isso. Eu acho que a mulher ela sofre muito mais do que isso, que junto a outras questões. Mas se você for observar bem, que não se observa bem. Mas se você for observar bem,
os homens negros no meio homossexual é um comportamento que eu vou te dizer que nem eu entendo direito. Porque, primeiro, que não é enxergado, né? É sempre difícil você ver o homem negro no grupo gay. E aí, quando você vê, se ele foge desse estereótipo, e isso o texto fala, se ele foge desse estereótipo do negro que é o cavalo reprodutor, ele é desvalorizado, ele é apagado, né? Mais uma vez apagado. Apagado de mais uma forma. Ele é ignorado, porque é uma moeda sem valor, né? Como diz no texto, não é não é a carne mais barata do mercado, é a carne que foi jogada fora, não é a mais barata, não tem valor, né? Se no mercado, se na sociedade heterocêntrica, heterossexual, o homem negro já é um produto sem muito valor, parece que no mercado gay ele só tem um valor, ele só é valorizado em um momento, em uma situação, de uma forma. Se sair daquela forma, você esquece. Eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito que o cidadão negro no meio LGBTQI+, ele é tratado de uma maneira muito mais cruel do que no meio heterossexual. Porque no meio heterossexual existem todos os preconceitos que a gente conhece, mas ainda existe as pessoas que querem ter relacionamentos sérios e tal, né? No meio LGBTQI+, também existe, não vamos também ser preconceituosos. Também existe, mas, nossa, meu Deus, que raridade. Nossa, que raridade. E aí você pensa, como a pessoa vai lidar com tudo isso, né? Como a pessoa que sofre todos os sofrimentos, os preconceitos do mundo, como ela vai somar tudo isso e ela ainda vai acreditar de que a vida pode ser boa, de que tudo pode dar certo, e de que não, eu sofro muito preconceito, mas eu vou ter uma família, sabe, vou encontrar o cara que eu amo. Gente, como? Eu não consigo. Infelizmente, eu não consigo visualizar isso. Aí falando de mim, eu como cidadão negro. Eu não consigo visualizar isso, mesmo. Então, esse texto acho que fala muito de tudo o que acontece, mas fala muito também de discursos engasgados que eu, como um cidadão negro LGBTQI+, também tenho e também preciso colocar para fora. Sabe? Sim, eu acho que Desculpa, não entendi. Acho isso muito importante quando coloca assim, o que fazer com aquilo que fazem com a gente. Eu acho que esse é um ponto que realmente quando você fala, né, do como, a gente acho que também faço uma leitura que a peça ela traz toda uma situação do que acontece, mas principalmente como que o personagem, né, reage a isso e como a gente pode trazer isso para nós, né, a sociedade, né? Quantos sofrimentos, né? Acho que tem muito mais a ver com aquilo que se silencia e aquilo que se grita em cima do que nos fazem. Porque é um ponto de interrogação mesmo que você coloca, tá? Além de todo o desenho, de tudo que o personagem, que o cidadão passa na sociedade diante desses sofrimentos, é o que você disse, tá, ok, e como eu vou resolver essa questão? E como eu vou lidar com isso, sendo que a sociedade ela não me dá opções para eu lidar com isso? Sabe? Eu não vejo saídas para lidar com isso. Então, como eu vou fazer? Aí você encontra diversas saídas, né? Aí as pessoas elas podem escolher o jeito que ela quiser. Eu acho que o personagem, sem dar spoiler, mas um pouquinho só, eu acho que o personagem ele pensa um pouco assim, eu já tô atolado até aqui, meu amigo. Já tô atolado até aqui, entendeu? Eu já sou mais marginalizado do que o rato do esgoto ali da esquina, meu amigo. Então que se dane, sabe? Acho que bastante disso, né? E que às vezes você não tem coragem, porque a sociedade ela fala justamente de que, não, você sofre preconceito, coitadinho de você. Você é perseguido? Coitadinho de você. Você quer um psiquiatra? Você quer um psicólogo? Vai lá, vai fazer um tratamento.
Ah, a sociedade é assim, fazer o quê? Mas você vai ficar bem, viu? Você vai ficar bem, você sofre tudo isso, mas tá tudo bem, a vida é linda, no final você vai ser feliz, entendeu? Vai ter um pote de ouro no final do arco-íris. Exato, acho que essa expectativa da felicidade, essa ilusão, esse mito que se perpassa, uma exigência a isso, né? Acho que a gente tem ali a construção humana nessa rotina, esse desenvolvimento, quando a gente pega ali, né, voltando para o literário, né, a apoteose do seu texto ali na cena 8, na cena 9, onde a gente tem todo um desvelamento, onde a gente se revela realmente toda uma estrutura do que foi construído, né? Realmente numa partitura onde a gente chega num ápice de ações e eventos que nos trazem uma outra visão, e ainda quando chega a cena 9, né, já dando, né, estimulando que as pessoas façam leitura do texto, quando esse texto for encenado, prestigiem, né, existe realmente uma latência e uma potência, e aí chega nessa cena 9, onde tudo é desvelado às avessas, ou onde as expectativas foram subvertidas, né? Não se espera, a princípio, né, os finais que se tem aqui, nesse texto, e eu acho isso muito bacana quando você traz essa outra solução, esse outro lado, né? Por que não? Né? Eu acho que é mais nessa questão, né? Onde a gente traz também essa questão da saúde mental como uma situação de acúmulos, como uma situação de não ter para quem falar, de não conseguir, às vezes, identificar o que se precisa ser dito, e só se leva, né? E só se leva, e só apanha, e só sofre, e é dor atrás de dor, e essa dor silenciada, essa dor que se obriga a se condicionar e saber o seu lugar à margem, né? Então, chegando já um pouco, né, também na nossa reta final da nossa conversa, eu queria que você fizesse um traçado como um todo, essa apoteose que se traz com todos esses eventos que a saúde mental leva a algumas reações e os sofrimentos que isso perpassa, né? Eu acho que é um texto extremamente atual, né? Ele tem ali uma atemporalidade, porque se a gente olhar, né, para trás, historicamente, não foi diferente. Se a gente olhar para frente, a gente não vê premissas de mudança, né? Então, a gente consegue ter ali um estado das coisas muito próximo, né, de uma questão que se perpetua, né? Mas que cada voz que se levanta, e o seu texto é uma voz que se levanta, eu acho que são momentos, né, de se fincar, de falar eu existo, resisto e reexisto, né? Eu acho que são formas de se contar. Gostaria de te ouvir aí nesse epílogo nosso, dessa conversa, dessa troca maravilhosa. Esse final essa apoteose, ela é realmente o personagem ficando nu mesmo, né? Ficando nu da maneira que não é aquela maneira literal, mas é aquele nu que o texto joga ele logo no início, né? É como se o texto falasse assim, o texto, a situação, a vida do personagem falasse assim para ele. A única solução que você tem é de realmente se desnudar, é de realmente colocar tudo para fora, de realmente se ver da forma que você é e da forma que as coisas são e lidar isso do jeito que você acha que é uma saída que você vai sofrer menos. Basta de sofrimento até então, né? Esse diário é como se fosse e essa síncope, digamos assim, é como se fosse um tratamento, né? É como se fosse uma sessão de terapia, na verdade. É como se fosse um personagem. Tanta gente faz yoga em casa. E esse personagem é como se fosse uma sessão de yoga nesse momento. A forma que ele encontra para chegar às conclusões do que ele precisa fazer na vida dele, para ele conseguir caminhar sem ter tanto. Sem ter uma saúde mental melhor, né, sem ter uma saúde mental adequada, que ele, durante a vida inteira dele, ele teve uma saúde mental péssima, tóxica, e ele não aguenta mais, né? É um momento ápice de ele realmente pensar em como ele vai passar a ter uma vida melhor, um pouco melhor, sabe? Pelo menos um pouco melhor.
ele sai de um estado, talvez, o que eu queira dizer com o texto é de que as pessoas que passam por uma série de preconceitos durante a vida, ela precisa chegar no momento da vida e dizer mesmo, cara a cara, o que ela deve fazer com aquilo, sabe? O que ela deve fazer com todo aquele lixo que foi jogado nela. Que eu acho que é um dilema, é uma questão que todo mundo passa. Né? Todo mundo que sofre preconceitos passa. Acho que os privilegiados não, porque tá bom, né? Mas eu acho que os outros precisam lidar com esse lixo que jogam na gente. E a minha pretensão, né, entre outras, é fazer o público pensar com essa apoteose no texto em como ele vai lidar com o lixo que jogam nele. Que é um lixo que está ali, na maioria das vezes, guardado, e que ele pensa, não vou mexer nessa sujeira, porque eu vou piorar a situação, porque eu vou ficar mal psicologicamente, porque eu vou ter que fazer mudanças radicais na minha vida, porque eu vou ter que entrar numa situação de enfrentamento social, mas ela não percebe que isso tudo ela já vem fazendo. Ela já vem passando por isso a vida inteira. Né, de uma forma que ela abafa, que ela tenta não encarar, mas ela já vem passando isso a vida inteira e já vem prejudicando ela psicologicamente, mesmo que ela não queira ver. E vai ter um momento que ela vai ter que lidar com essa realidade. Falando de uma maneira religiosa, o que eu não sou, se você não encarar isso na vida, você vai ter aquele momento que você chega, que passa o filme inteiro e fala, e aí, como você lidou com essa situação? Você não lidou com essa situação, né? Você empurrou para debaixo do tapete. Ai, que lindo! Então, de qualquer forma, eu não acredito nesse momento, tá? Eu acho que esse momento é a cada segundo mesmo. Então, de qualquer forma, você precisa encarar. Então, é um recado. E eu acho que essa apoteose do espetáculo, esse momento final, ele é realmente para você medir o quanto de coragem você tem na vida. Pra você medir o quanto de coragem você tem para pegar um instrumento, seja lá qual instrumento que for, para fazer essa mudança na sua vida. E é isso, eu acho que o que fica é isso, sabe? Assim, acho que é todo um retrato, é um recorte de uma sociedade e é a forma de se encarar, né? E realmente não colocar para baixo do tapete. Cada um vai ter seu tempo, cada um vai ter sua forma, mas, né? Se ver, se enxergar e fazer-se presente. Eu acho que essa exigência, né? Acho que temos que nos manifestar, temos que ser da forma como cada um considera que tem que ser. Assim, a gente vai encerrando. Apolo, agradeço demais a nossa troca. Adorei te conhecer, trocar, conhecer seu texto. Então, agradeço a todos que nos acompanharam, né? Dizer para você e para as outras pessoas também acompanhar a programação no Face e no YouTube da Companhia Ir e Vir, do Pajubá Festival, realizado, né, pela Companhia Ir e Vir de São José do Rio Preto. E eu queria ouvir as suas considerações finais aí. Eu também agradeço demais. Eu repito que eu acho importantíssimo esse tipo de ação. Realmente eu não vi outros festivais com esse perfil que traga para a gente projetos artísticos, obras artísticas, artistas da comunidade, que fale com clareza, que abra esse espaço para o bate-papo. Também é super importante para a gente, além da obra em si, conhecer o que está por trás da obra, né? Abordar esses assuntos que são assuntos fundamentais para a gente conseguir sobreviver na sociedade. E acho ótimo essa coragem e esse tipo de atitude da companhia de vocês de abrir esse edital. Quero parabenizar e chamar todo mundo para assistir também, quero divulgar bastante, que precisa chegar nas pessoas. Brigadão mesmo. Adorei o bate-papo. É isso, o Pajubá Festival, realizado pela Companhia Ir e Vir de São José do Rio Preto. Falamos sobre a vida, sobre a sobrevivência e as resistências diárias que a gente perpassa e que a gente bravamente segue firme, e assim seremos. Obrigado e até o próximo encontro virtual de ideias. Até!